Muito bem, bom dia, amada igreja. Nós estamos aqui hoje para fazer o quê? Para prestar um culto ao nosso Deus, não é isso? Muito bem. Se vimos aqui para prestar um culto ao nosso Deus, embora haja algumas coisas importantíssimas aqui, como por exemplo, os irmãos são importantíssimos. A nossa comunhão é importantíssima, é gostosa. Estávamos aqui agora marcando aí para daqui a 2 semanas a noite dos caldos. Isso é muito bom. É bom vir aqui cantar músicas. Mas nós não estamos aqui para fazer a social com os irmãos. Nós não estamos aqui para cantar músicas bonitas que nos agradem só. Nós não estamos aqui para nos sentarmos e ouvirmos a palavra. Nós estamos aqui para, no meio disso tudo, prestarmos culto a Deus. Estamos prestando um culto que é coletivo, mas que em momento algum ele tem a característica de ser também individual. O coletivo é facilmente verificável. Está todo mundo aqui, a gente vê todo mundo. Agora, o individual é que é complicado. Porque cada um nesse momento está sentado no banco e está pensando. De repente, não sei, estou procurando um carro aqui no OLX, vou ver se entrou algum carro nesse domingo, está com o celular na mão. Ou está lendo a Bíblia, está lendo alguma anotação lá, está longe do que a palavra está sendo pregada. Ou está no momento de louvor, a música está rolando e está você com aquela cara de paisagem, tipo, sério, essa música aí? Temos que discernir individualmente, prestar um culto é uma coisa não passiva. Às vezes nós ficamos com aquela coisa passiva de vou ao culto, vou assistir o culto. Assistir é passivo, mas prestar culto é ativo, é atividade. E para exercitar uma atividade qualquer, a gente tem que empreender esforço. Os irmãos creem nisso? Então, prestar culto não é simplesmente vir aqui, sentar e deixar a mente devagar, pensar no que vai passar na tela quente hoje. Alguém ainda assiste tela quente? Ainda existe tela quente? Nem sei. Né? Ou você pensar, poxa, hoje tem Fla-Flu, é hoje que o Flamengo vai arrebentar o Fluminense, ou que o Fluminense finalmente vai virar a mesa e vai ser em cima do Flamengo. Tem gente que pode estar com essa mentalidade, não só aqui, como em qualquer outra igreja na manhã de domingo. Está pensando na morte da bezerra, como diz o povo. Mas nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. E eu vou falar nessa manhã alguns aspectos aqui sobre o que é um culto que agrada ao Senhor. E eu já vou entregar logo o ponto principal. O ponto principal é o seguinte: um culto que agrada ao Senhor é um culto que nasce, que brota do coração. O culto exterior, vim ao culto, bati meu cartão, pim, cheguei, fui na igreja no domingo. Isso não necessariamente agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é o coração. Se a cabeça, o corpo está aqui, mas o coração não está aqui, meu irmão, você está perdendo tempo. Você podia estar na praia jogando beach tênis. Você está perdendo tempo, você podia estar lá vendo os gols da rodada, ou sei lá, batendo papo com a tua esposa e com o teu marido. Entende? Se é para prestar culto ao Senhor, se vimos a casa de Deus para prestar culto ao Senhor, é isso que nós temos de vir fazer. Agora que o irmão já entendeu que o coração está no centro do culto, vamos pegar um pouco, passear um pouco pela Bíblia e verificar essa verdade. Vamos abrir nossas Bíblias, então, inicialmente, Miriam, hoje eu estou na NVT. Então, vamos começar do começo.
lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Eu quero até fazer uma pausa aqui, pastor Reinaldo, porque apenas um capítulo atrás houve a queda do homem, e na queda do homem o Senhor avisou ao homem e à mulher sobre quais seriam as consequências da queda. E a consequência na vida da mulher, uma das consequências seria o aumento das dores do parto. E não encontramos aqui Eva se queixando, reclamando: apesar de Deus ter aumentado a minha dor, eu consegui ter um filho. Não, ela agradece ao Senhor, ela dedica ao Senhor, ela bota o nome dele de Caim e diz: com a ajuda do Senhor tive um filho. Eva não se esqueceu do Senhor, apesar do pecado. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Caim seguiu a profissão do pai, cultivar o solo. No tempo da colheita, vejam como às vezes a gente se equivoca. Se eu parasse para perguntar para cada um de vocês aqui, quem ofereceu a primeira oferta, foi Abel ou Caim, eu tenho certeza que muitos diriam Abel, mas não foi. Olha aqui o texto: no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Já falamos isso por diversas vezes. A grande crise aqui, o grande problema aqui, foi que Caim ofertou parte daquilo que ele havia ganho, produzido. Mas Abel oferta ao Senhor das primícias, a parte mais fina, a parte mais desejável, o melhor. Foi o que Abel oferta diante do Senhor. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Senhor, fala conosco, nos abençoa nessa manhã. Ser conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vejam, meus irmãos, temos aqui dois homens, dois jovens, Caim e Abel. O irmão mais velho, ouvindo dos pais toda a história. Às vezes a gente ouve dos nossos pais umas histórias que a gente não consegue nem imaginar. Não consegue. E Abel e Caim talvez tenham ouvido a história mais inimaginável de todas. Olha, meus filhos, sabem, nós fomos criados por Deus. Peraí, vocês não tiveram pai e mãe? Não, não tivemos. Quem é o pai e a mãe de vocês então? Deus. De certa forma até eu sou quase que irmão da sua mãe, porque Deus tomou uma costela e fez essa mulher para mim. Que coisa, pai! Pois é, que história! Você foi feito por Deus, fui sua mãe também. Que bênção, que privilégio! E alguém pode estar se perguntando: será que eles tinham um umbigo? A velha questão do umbigo de Adão, ninguém sabe, já pastor irmão, é impossível saber. Mas vejam, e ali eles ouvem essa parte da história, mas também vão ouvir uma outra parte muito triste. Uma parte que eles jamais verão, um mundo do qual eles não gozarão. Um mundo, meus filhos, vocês não conseguem
difíceis. Sabe essas pedras aqui que a gente tem que ficar lavrando? Não tinha. Sabe essas ervas daninhas, Cainzinho, você, meu filho, que segue a minha profissão? Sabe essas ervas daninhas que a gente tem que ficar arrancando? Não tinha, Caim. Não tinha, pai, não tinha. Era tudo bom. Era tudo perfeito. Mas e Deus? Então, o Deus Criador, o nosso Pai, Ele tinha comunhão conosco todo dia, na viração da tarde, Ele vinha e tinha comunhão e conversava conosco. Esse era o culto de Adão e Eva. Era esse encontro com Deus. Eles usufruíam tudo que Deus havia feito. Uma vida perfeita num lugar maravilhoso, com a própria presença de Deus. Ainda assim, meus filhos, sabe o que aconteceu? Perdemos isso tudo. Eu conheço gente que diz: olha, meu avô foi rico, meu avô teve dinheiro, meu avô morava não sei aonde, lugar bom, tinha tudo bom e do melhor. É o que aconteceu. Perdeu tudo. E aí você só pode imaginar a sua vida na pindaíba, porque seu avô, que era rico, aprontou e perdeu tudo. Com certeza, irmãos conhecem gente assim pela vida. Mas no caso de Caim e Abel, a frustração devia ser absurda. Mas por que, pai? Por que, mãe? E eu imagino Eva, toda vez que eu ouvi essa pergunta, com lágrimas dos olhos, dizendo: ah, filho, aquele dia a serpente me mostrou aquela fruta lá, eu não prestei atenção e eu desobedeci a Deus. Naquele dia eu falei: olha, a serpente me enganou, mas na verdade foi eu me deixei enganar. Eu me deixei enganar. Porque a serpente falou que eu seria igual a Deus, e sabe de uma coisa? Eu queria ser igual a Deus. Ah, como eu fui tola, meu filho! E assim acaba aquela comunhão. Mas Caim e Abel ouviam falar de um Deus criador, de um Deus que era bom, de um Deus que gostava de ter comunhão. Então, de alguma forma, ainda que imperfeita, eles resolvem apresentar uma oferta. A oferta de Caim pode ter sido a primeira aqui na nossa leitura, mas ela não foi perfeita porque ela não veio do coração, não foi uma oferta de amor. Foi uma oferta apresentada. Mas a oferta de Abel foi uma oferta aperfeiçoada, porque fluiu de um coração, porque veio de um coração voltado para o Senhor. Quando nós lemos um pequeno versículo que tem lá em Mateus, no capítulo 6, especificamente no versículo 21, o Senhor Jesus vai dizer assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Veja, Caim malandramente separou o melhor para ele, o melhor, o tesouro era dele. Mas Abel, ele apresentou o melhor para Deus. O coração dele não estava no tesouro que ele tinha em mãos, mas ele coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu tesouro. Sem surpresa nenhuma, portanto, Abel foi aceito, porque ele entesourou no seu coração não as coisas que Deus dava, mas a própria presença, a pessoa de Deus. Temos feito isso nas nossas vidas, meus irmãos. Eu tenho certeza de que temos recebido muito do Senhor, mas temos entesourado Deus no nosso coração em primeiro lugar? Ou será que temos estado atrás das bênçãos do Senhor apenas? Isso é um culto agradável a Deus. Ao contrário, existem cultos que são desagradáveis a Deus.
Existem cultos que são desprezíveis a Deus. Existem cultos que são até abomináveis diante de Deus. Veja bem, um culto com oferta, mas abominável. Um culto segundo o parâmetro que Deus desenhou, ainda assim desprezível, que Deus não quer receber aquele culto. Porque o problema não está na oferta. O problema não está no cordeiro ofertado, o problema não está no cumprimento estrito da lei, no caso do Antigo Testamento. O problema está que o coração do adorador não está no altar junto com a oferta. Meus irmãos, como podemos, infelizmente ainda hoje, nos apresentar diante de Deus, bom, lá vou eu para a igreja, hoje eu não estou nem muito afim não, mas vou. E chega aqui de má vontade, critica isso, critica aquilo, critica aquilo outro. O coração não está na coisa, não está na adoração, não está voltado para o Senhor. Há poder no nome de Jesus, meu irmão, guarda disso. Em nome de Jesus, hoje ouça essa palavra, pare, medite, peça perdão e busque de verdade o Senhor. Vamos ver alguns exemplos aqui de cultos que, como esses que eu acabei de falar, que eram reprovados, abominados pelo Senhor e até mesmo desprezados por Ele. Vamos começar por Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Malaquias é um livro que começa, a primeira palavra desse livro, que é o último do Antigo Testamento, olha a dica, Malaquias, você pega Mateus e dobra à esquerda e chega lá em Malaquias. Malaquias é um profeta que no primeiro capítulo, ele vai falar, Deus vai falar contra justamente os adoradores, né, os sacerdotes. E olha o que ele vai falar no versículo 10. Malaquias 1:10. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. O que estava acontecendo, pastor, ali em Malaquias? Deus não queria receber a oferta? Deus não queria suportar a presença daqueles falsos adoradores? É isso que está acontecendo aqui. Porque ele escreve lá na lei de Moisés e diz como vai ser a adoração. Moisés, vai haver um tabernáculo, e nesse tabernáculo vai ter lá dentro o Santo dos Santos, e vai ter o lugar santo, onde vai ser apresentado o pão da proposição, onde vai ter o Hanukkah, que vai ficar acesa lá, a luz, aquela luz nunca vai se apagar, onde vai ser ofertado o incenso também no lugar santo, e no átrio exterior, no lugar de fora, vai ter ali uma bacia para lavagem da mão, e vai ter ali também o altar onde serão imoladas e cozidas as carnes, ofertas ao Senhor. O papel de vocês, sacerdotes, é apresentar essas ofertas ao Senhor. Não só apresentar a oferta ao Senhor, mas verificar que a oferta estava de acordo. Porque pode chegar um adorador ou um falso adorador e apresentar um animal que não esteja de acordo. Qual era o padrão do animal a ser apresentado no altar do Senhor? Um animal puro, íntegro, limpo e perfeito, sem mancha, sem mácula. Mas aqui em Malaquias, o povo estava apresentando animais coxos, cegos, mancos, doentes, e cá para nós, até animais roubados. Vocês acham que a exclusividade do Brasil ir para uma sala em Brasília, reunirem-se pessoas e ali fazerem a oração agradecendo a Deus pela propina? Está aqui em Malaquias, até o animal roubado era apresentado.
contexto que os falsos adoradores apresentavam isso, e o que é pior, aqueles que deveriam zelar para que esse tipo de coisa não acontecesse, nada faziam. Está tudo certo, está tudo de acordo, afinal vou tirar o meu. Então eles tinham lá o peito, a coxa, que ficava para eles, então eles pegavam do bom e do melhor, tinham lá o alimento deles, recebiam as ofertas também, o valor pecuniário, dinheiro, e vão levando. Totalmente corrompido esse culto. O adorador, vivendo uma vida corrupta, e o sacerdote devia zelar pelas coisas do Senhor, aceitando a corrupção e vivendo também na mesma corrupção. E aí o Senhor vai dizer isso, era melhor fecha a porta da igreja, vai todo mundo para a praia, vai andar de bicicleta, vai fazer outra coisa, porque a adoração não está acontecendo. Dura essa palavra do Senhor. Era melhor fechar a porta do que acender à toa, acender em vão o fogo do altar. Não me agrado de vocês e não aceitarei suas ofertas, diz o Senhor. Mas sabe o que diz o versículo seguinte, versículo 11? Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo se oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aos falsos adoradores, o Senhor diz: mudem esse modo de agir. Mas se vocês não quiserem mudar, isso não me atinge em nada, porque eu tenho quem me adore. Tenho gente que me procura, tenho gente que verdadeiramente me adora com o seu coração. Meus irmãos, quanta gente por aí, prestando cultos abomináveis ao Senhor, e achando que vai estar muito bem. Vai ter surpresa, né, pastor Emmaus? Está escrito, naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome, epa! Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Falsos adoradores. Outro exemplo de adoração falsa está no profeta Amós. Amós, capítulo 5. Essa Bíblia aqui não tem marcação. E a letrinha dela também. Eu vou acompanhar aqui na tela. Amós, capítulo 5, do 21 ao 24. Achei. Estava difícil. Amós 5, 21 ao 24. Olha o que o Senhor está falando. Isso aqui é um dos ais proféticos contra Israel. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. De onde vem a justiça e a retidão? Do coração. O coração estava cheio daquilo que não presta, e a boca fala daquilo que está cheio do coração. Do coração daquele povo não estava fluindo justiça. E qual é a outra palavra? Retidão. Não vinha justiça, não vinha retidão, vinha tudo que não prestava. E por causa de tudo que não presta, já vimos o que o Senhor faz algumas vezes. A primeira foi lá em Gênesis, no capítulo 6, quando o Senhor fala assim: olha, se corrompeu o gênero humano e toda a imaginação do homem é continuamente má. E Deus decide: vou exterminar a raça humana e começar tudo com Noé de novo. A outra
foi em Sodoma e Gomorra, quando o Senhor viu que as coisas ali em Sodoma e Gomorra tinham ganhado uma proporção pecaminosa de tal sorte, tão forte, que ele chega para Abraão, o anjo aparece a Abraão e diz: eu vou lá em Sodoma e Gomorra ver se as coisas realmente são assim e vou destruir aquilo lá. Abraão ainda conversa com ele: mas Senhor, se tiverem 50 justos, e se tiverem 20 e tal? Aí Deus fala com ele: beleza, eu vou tirar teu sobrinho lá mas vou acabar se tiver desse jeito. E vimos na chegada dos anjos do Senhor ali em Sodoma, como as coisas tinham tomado uma proporção pecaminosa profunda. Se não nos acertarmos, se não andarmos conforme a reta justiça, aquilo que ele acabou de falar, retidão e justiça. É isso que Deus quer, que flua um rio, para não errar, deixa eu ler, uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. O papel do crente nesse mundo é ser sal, é ser luz. Se nós formos iguais ao mundo, um sal que não salga, uma luz que não ilumina, não servimos para nada e seremos condenados com o mundo. Apesar de virmos na igreja, não, vem na igreja, fui lá, cantei, fui lá, cantei no grupo de louvor, fui lá, dei aula na escola bíblica, mas meu irmão, se o coração não for tocado pela palavra, se o coração não estiver na palavra, e se o coração não estiver arrependido constantemente diante de Deus e em mudança, é um culto que não aproveita nada. Nada. Mas como dizia aquela moça lá do comercial da Top Term, vamos falar de coisa boa também? Salmo capítulo 51. Vamos falar então, olha, esse eu fui na lata, hein? Com certeza, beleza. Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo escrito por Davi. Davi comete aquele pecado horrível com Batseba. Ele não só adultera com Batseba, como promove, aliás, obriga terceiros a promover a morte do marido dela, comete homicídio usando a mão de terceiros ainda. Foi terrível o pecado de Davi. E Davi, como todo bom pecador, achou que ia passar em brancas nuvens, que não ia dar nada. Conhecemos a história. E Davi busca ao Senhor, depois que o profeta Natan lhe chama a atenção, ele se arrepende. E Davi não escreve um salmo, geralmente as pessoas se lembram do Salmo 51. Não, ele escreve dois. Ele escreve dois salmos de confissão e arrependimento, o Salmo 32 e o Salmo 51. E aqui no Salmo 51, ele que cometeu todo esse pecado, ele que vai dizer que enquanto ele se calou e viveu ali no pecado, os seus ossos secaram. Ele mostra que ele verdadeiramente teve uma percepção espiritual e percebeu o que é que Deus gosta. Olha o que Deus gosta, olha o culto aceitável a Deus, nos versos 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás o coração humilde e arrependido. O problema, o culto não é exterior. O culto exterior no Antigo Testamento então era muito fácil. Você levava lá a ovelha nas costas, no cangote, entregava lá e dizia: está aqui, coloca a mão sobre o animal, expia os pecados. O culto exterior era esse. Mas o verdadeiro culto é interior, ele está no coração, ele flui do coração. Um coração quebrantado e humilde, foi o que acabamos de ler. É o que tem, é o que dá prazer a Deus. Um coração verdadeiramente arrependido, um coração que verdadeiramente reconhece as suas mazelas, os seus pecados, as suas falhas, as suas faltas, a sua incompetência para agradar a Deus. Isso agrada a Deus. Com isso o Senhor pode trabalhar.
E para Deus isso é mais agradável do que um culto exterior, do que simplesmente apresentar um holocausto ali, simplesmente vir aqui à igreja e cantar uma música de má vontade ou ouvir uma mensagem com pressa. Esse pastor está falando muito, está na hora de acabar esse culto. Percebe? Se a coisa não fluir do coração, meus irmãos, estaremos aqui, perdendo tempo. Essa mesma palavra sobre o culto aceitável a Deus, nós vamos encontrar de forma diferente. Miriam, por favor, me ajuda. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Olha lá. Ó povo, o Senhor já me declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça. Olha que tem prática envolvida. Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Isso aí é um culto agradável a Deus. É um culto interior que se revela no exterior. Os irmãos estão entendendo? Tiago vai trabalhar isso de uma outra maneira, quando Tiago vai falar sobre a fé e as obras. Mal comparando, tínhamos gente que fazia as obras, que ofertava lá o cordeiro, coxo, cego, manco, roubado, doente. Ofertava, fazia as obras, mas o coração não estava naquilo. Tiago está dizendo que o importante, o mais importante, não são as obras em si, mas as obras que fluem de um coração. Ou seja, eu te mostro a minha fé, que é invisível, que você não pode ver pelas próprias obras que eu faço, porque elas vão fluir de um coração. E que coração é esse? Um coração que foi transformado, um coração que era de pedra e que foi transformado por Deus num coração de carne. Ou como disse o Senhor, aquela mulher lá em João no capítulo 4, aquele que beber da água que eu lhe der, não terá sede de novo, porque dele fluirão rios. Olha o rio aqui, que acabamos de falar, fluirão rios de água viva. Meus irmãos, se o coração não estiver na adoração, você pode vir ao culto, você pode assistir culto, mas você não vai prestar culto. E Deus não quer gente que venha assistir culto. Deus quer culto de coração. Já que eu falei em João capítulo 4, eu vou usar esse texto, esse vai ser o último. João capítulo 4. Apenas os versículos 23 e 24, que dizem o seguinte: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura. Já parou para pensar que Deus procura alguma coisa? É Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Tem uma coisa que Ele procura. Ele procura adoradores que o adorem dessa forma, de coração. O Pai procura pessoas que adorem desse modo, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aprendemos então nessa manhã que de fato é um culto agradável a Deus, que vir ao culto e assistir o culto não se confunde com prestar culto. Que o nosso coração, ele precisa ser ofertado em culto ao Senhor. A cabeça pode estar aqui, mas se o coração não estiver, perdemos o nosso tempo. Coração quebrantado e humilde é o que Deus procura.
verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, são procurados e valorizados pelo Senhor. Se algum dos irmãos, por acaso, tem tido falhas, tem cometido falhas na sua adoração, eu quero lhe dizer, volte hoje a buscar o Senhor em primeiro lugar. Primeiro lugar. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Lembra como começamos lá com Caim? O primeiro texto que nós usamos foi de Caim. Depois que Caim ficou chateado, que descaiu-se o semblante, quem vem até ele? Deus. E Deus fala para ele: ei, por que se descaiu o semblante? Se você agir bem, você será aceito. Valia para Caim e vale para nós hoje. É preciso mudar o nosso interior, o nosso escopo, o centro da nossa busca. Não é querer buscar até mudar Deus e a sua vontade, mas é nos ajustarmos a ela. Nós é que temos que mudar para nos encontrarmos na linha reta com o Senhor. Nós temos que nos encontrar no mesmo vértice com o Senhor, senão nos afastaremos cada vez mais dele. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado por essa palavra dessa manhã. Que ela seja útil, que ela frutifique nos nossos corações, a começar por mim, pecador. Ó Deus, a tua palavra diz que não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que busque a Deus. A nossa carne verdadeiramente nos afasta do Senhor, nos afasta da palavra. A nossa carne luta contra o Espírito, mas o nosso coração pertence ao Senhor e ele foi transformado pelo Senhor. E assim como Paulo, que tanto lutou e dizia que o bem que ele queria fazer não conseguia, o mal que ele não queria ele acabava fazendo. Isso não é bom, Senhor. Nós queremos lutar como Paulo e não dar lugar à carne, e não dar lugar aos nossos desejos, mas ceder para o Senhor, nos ofertarmos como o nosso coração no altar do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aqui, enquanto estivermos juntos, e também no particular, quando estivermos no nosso trabalho, quando estivermos na nossa faculdade, na escola, em qualquer lugar. Que haja, Senhor Deus, hoje um propósito em cada coração de aprofundar o seu nível de adoração, ou de voltar a adorar de uma maneira agradável ao Senhor. Faz de nós adoradores verdadeiros. É o que nós te clamamos, te rogamos, Senhor. Atrai-nos a Ti, em nome do Senhor Jesus, porque nós oramos. Amém. Faça a sua parte nessa semana. Busque o Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.